Tem vários projetos desse em andamento. A nossa proposta é justamente essa. Perdão. A proposta justamente é acompanhar e tentar identificar se esses sintomas eles persistem ou se eles ficam escondidinhos e aparecem mais tarde, mas de qualquer forma é tudo ainda muito novo que nós estamos estudando. Então tem vários protocolos em andamento e algumas pessoas participam desses protocolos. Então nós temos alguns que estão em andamento a esse respeito. Então a ideia é essa, é fazer um acompanhamento nos meses iniciais pós-Covid e depois futuramente acompanhar para ver se tem algum outro tipo de manifestação, que às vezes pode ser da pessoa mesmo ou ter outras causas, mas alguns podem estar associados à Covid. Quanto mais nós conhecermos a doença, quanto mais tiver conhecimento científico e não achismo, né? Achismo é fogo. O melhor é para a sociedade sair ganhando. E esse vírus é um vírus maldito, né? Pedro Paulo, eu não acredito que isso foi achado na natureza ou algum bicho transmitiu, não. Isso aí foi criado e deixaram escapar porque foi muito rápido. Olha, isso é difícil de se saber. Eu não sou virologista. É difícil. Mas o pessoal que estuda o assunto, eles acham que não apareceu ainda uma evidência do tipo, esse vírus foi criado em laboratório. Nós tivemos alguns, lembra daquela gripe suína, aviária. Esse parece que é uma variação desse tipo e que estava em alguns animais silvestres. Tem até um candidato aí que é um bichinho que não é conhecido nosso, o pangolim, e parece que isso se transmitiu e chegou ao homem. Então sempre tem essa desconfiança, né, quando aparece uma coisa muito estranha, mas pelo menos dos colegas que são entendidos do assunto, da infectologia, da virologia, o que eu ouvi até agora que parece que não tem uma evidência quanto a isso. Porque o vírus já existia, né? Ele já existia, porque se você olhar a vacina essas vacinas que a gente dá nos animais, no cachorro, tem lá escrito contra o coronavírus, tem lá na vacina. É um tipo de coronavírus, isso, mas é o SARS-CoV-1. Ele já existia. Existe, ele é uma família de coronavírus. E o membro mais novo dessa família é esse danado aí, que é o chamado SARS-CoV-2, que é o Covid-19. Que arrebentou com... Que é o que arrebentou. Ele é uma variação dos outros. Os animais eles podem ser transmitidos, podem estar carregando o SARS-CoV-1, né, a variante 1. Então, e é por isso que preocupa a possibilidade de nós termos outras. Então, a expectativa, cara, e bato aqui na madeira, é que essa Ômicron seja assim, o rabo final da pandemia e que provavelmente nós vamos conviver com o vírus nos próximos anos de outra maneira, como é a gripe, talvez o HN1 e outros. Todo ano a gente tomando aquela vacina que a gente toma para a gripe e passar a tomar a vacina. Possível. Vamos ter que descobrir isso nos próximos anos. Não vai ter jeito. E por isso é que tem se investido bastante em pesquisa científica para tentar entender mais ainda e procurar evitar danos futuros. Não, com certeza. Deixa eu te perguntar, e quanto ao investimento? O governo liberou mais investimento para a UF, não liberou? Não, nós estamos passando por um momento muito difícil, porque nós temos financiamento que é direto do governo federal para a manutenção da universidade. Sim. E temos caminhos e que tem dinheiro para verba de custeio, ou seja, manutenção da universidade, bolsas de graduação para os alunos vulneráveis, para os projetos de extensão, pesquisa, e temos os financiamentos que vêm pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e que alguns vêm através das fundações do tipo FAPERJ, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que é uma arrecadação do governo estadual, e que bota nessa agência, ela abre um edital e nós vamos competir por recursos. No caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos o CNPq, nós temos também um caminho que é
O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que existe há muitos anos e já foi praticamente um ministério, porque o CNPq é que determinava, dava a direção da pesquisa no Brasil. Agora a gente tem um ministério e tem a agência. E tem também a CAPES, que é a coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, que seria a formação dos pesquisadores, que dá suporte com bolsas, etc. Todo o sistema sofreu muito com a questão econômica, de crise econômica, porque é sempre um percentual de receita, mas também com políticas que aí depende do governo incentivar ou não, depende de ministérios da educação e de ciência e tecnologia disputar esses recursos e distribuírem. Então nós tivemos uma redução brutal na ciência e tecnologia, no MCTI, que é o Ministério do Astronauta, do Marcos Pontes, e tivemos no Ministério da Educação também cortes muito violentos no financiamento das universidades federais. Inclusive, lá na UF nós temos convivido sistematicamente nos últimos anos com redução de verba. Então isso tem impacto no auxílio estudantil, no acolhimento estudantil, tem na manutenção da instituição, inclusive aí eu não digo nem de construção, apesar do que nós estamos conseguindo terminar obras. Mas isso tem sido um esforço muito grande da gestão da UF, do reitor, o Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, que é o reitor da UF, tem conseguido fazer uma ginástica das tripas coração com os recursos que diminuíram, mas estão tentando aperfeiçoar a gestão e conseguir avançar de alguma maneira. Mas a restrição orçamentária ela atingiu de uma tal maneira, olha só, vamos dizer que o último número que eu me lembro, em 2015 nós tínhamos 15 bilhões de uma verba para pesquisa, eu não lembro agora qual ministério que estava isso, acho que era para ciência e tecnologia de maneira geral, e caiu para 3, 4, 5 Nossa. Recentemente, sendo que o sistema de pesquisa brasileiro ampliou nos últimos 15, 20 anos, né? Então agora a gente está tentando evitar que isso encolha, porque quando você reduz dinheiro para pesquisa, é difícil, inclusive, desenvolver métodos e desenvolver conhecimento para identificar, por exemplo, a Covid. Se você for lembrar, uma coisa que o pessoal lá na Europa não liga muito, nem na América do Norte, que era uma coisa que foi no Brasil, o Zika vírus, né? O Zika vírus, os brasileiros conseguiram em um mês identificar por onde era o caminho que o Zika vírus aparecia, e aí viram que era um mosquito. E isso foi uma coisa em tempo recorde. Isso só se consegue quando você tem uma base tecnológica muito forte. Então, enquanto a gente ainda está conseguindo manter os laboratórios funcionando, nós estamos conseguindo contribuir e os brasileiros têm participado intensamente na descoberta científica. E eu vou citar só a história do coronavírus, que é a mais recente, que todo mundo viu a importância da Fiocruz, do Butantan, das universidades, dos institutos de pesquisa na solução de problemas diretamente relacionados à população. E isso aí, essas verbas aí, na verdade, não teriam nem que ser reduzidas, teria que ter mais acréscimo, teria que aumentar mais ainda essa verba porque o que acontece? A tecnologia ela vai melhorando, então os equipamentos vão ficando mais atuais, e não são baratos os equipamentos. Não. E tem que comprar os equipamentos, você não pode ficar com equipamento que de 10 anos atrás a tecnologia hoje é outra, né? Então tem que comprar esse equipamento. Esse equipamento não é barato, e você não tem a verba para comprar esse equipamento porque reduziu. Pois é, você falou, tocou um ponto crucial. O desenvolvimento tecnológico, ele vai avançando e você tem que estar acompanhando os países do primeiro mundo. Sim. Então, se tem um método, uma técnica nova, um equipamento novo, nós temos que estar tentando acompanhar e ter no Brasil capacidade de competir com esses caras e de produzir coisas no mesmo nível, até um nível mais alto. Isso a gente tem conseguido. Agora, é preciso ter
equipamentos atualizados, é preciso ter pessoal qualificado, e por isso que é importante o investimento na formação de novos pesquisadores, por isso as bolsas de pesquisa são importantes, e isso vai desde a escola do ensino médio, que a gente tem aluno de ensino médio, de iniciação científica, eles vão no laboratório aprender o que é um projeto de pesquisa, um laboratório, depois eles vão para a graduação, e depois eles vão para a pós-graduação. Então, formação de pessoal, equipamentos de ponta e material de consumo. Também, né? Também, porque muito material de consumo é importado. Nós temos dificuldade de importação por uma burocracia alfandegária e por uma burocracia total aí do nosso sistema. Às vezes a coisa demora muito a chegar. Temos um problema de câmbio, porque às vezes a gente consegue, a gente pede um projeto de tantos R$1.000, e aí o câmbio pula de 3 e pouco, 3,5, 4, vai para 5, 6. Isso dificulta muito nós termos condições de competir com o pessoal lá fora. Mas, principalmente, é uma coisa que você até comentou no começo, é uma coisa que os estrangeiros, né, os norte-americanos, os canadenses, os alemães, ingleses, italianos, os franceses, eles olham meio horrorizados com essa nossa ida do céu ao inferno, né? Então a gente tem recursos durante um período, daqui a pouco o recurso desaparece muitas vezes não é nem questão econômica, é decisão realmente de governo. Eles chegam a dizer, não vou investir nisso. Pronto, e acabou. E direcionei para outra coisa, não tenho, então vou realizar alguns cortes e vocês se viram com isso. Não tem como fazer pesquisa de alto nível sem investimento, sem recurso. E o pessoal lá fora sempre fala, a gente já sabe o que vai acontecer no ano que vem, daqui a 2 anos. Ou seja, a previsibilidade, você se organizar sabendo que você pode ter novos recursos e continuar mantendo programas por 5, 10 anos, é fundamental para você ter uma linha de desenvolvimento de conhecimento e de produto. Todo mundo quer saber, eu quero saber da molécula do vírus até a vacina, até o tratamento. Então, até o acompanhamento, né? Até o acompanhamento. É o tratamento, o acompanhamento e o que muda, por exemplo, na gestão de saúde. Ou seja, é uma linha completa. Agora, isso demanda realmente a capacidade de a gente ter investimento de longo prazo e com alguma previsibilidade, porque senão os projetos eles param e voltam. Eles param e andam para trás. Só para citar aqui um exemplo que um colega lá de São Paulo, ele estava falando lá para os outros colegas dele lá, os professores, e aí ele falou o seguinte, é diferente de muitas áreas, né, da sociedade, da economia, das coisas. A ciência é o seguinte, você está subindo no elevador, está querendo ir lá para o terraço, né? No meio do caminho acaba energia elétrica, o elevador para. Aí você tem que fazer o quê? Tem que esperar a energia voltar. Quando a energia volta, você aperta o botão de novo para continuar subindo. Só que o elevador desce para o fosso. Então ele desce para o poço para depois começar a subir de novo. É isso que acontece. É como se você estiver num jogo de tabuleiro daquele, né? Você joga os dados, caminha para frente e cai. Volte para o início e espere 2 rodadas para jogar de novo. Ou seja, você sai do circuito e anda para trás. Enquanto isso, o resto do mundo avança e para alcançar é sempre mais difícil. Porque voltando ao lance do orçamento, o que acontece? A UF faz... toda empresa, até nós mesmos fazemos... Nós temos... nós de casa a gente não faz isso, né? Mas as empresas, as faculdades, elas fazem o orçamento do ano seguinte na base do que ela tem do ano anterior. Né? E faz um acréscimo porque, lógico, a tecnologia ela melhora. Como é que você vai fazer? Você faz isso e lá na frente o cara fala, não, está errado, pode voltar, eu quero que tire tanto assim. E aí, como é que você faz? Esse ano eu vou gastar 15 milhões. Estou dando exemplo. Não, mas ano que vem você vai ter que gastar 5. Ué, e aí? Porque às vezes não tem nem da onde você tirar, porque
É como eu falei, nós tivemos sucessivamente nos últimos anos Cortes. na verba de custeio. Sim. Ou seja, é a manutenção, é o pagamento. Então você começa a ter que reduzir serviço, atendimento, você começa a ter que reduzir gastos até um ponto em que isso pode prejudicar o ensino, prejudica a pesquisa, prejudica o atendimento à população. O ensino está ligado a quem? A população. A ponta. Sempre a ponta. Exato. E é muito difícil, às vezes, você conseguir manter a qualidade e sem deteriorar as coisas, né? Mesmo quando a gente está na nossa casa fazendo a programação. Aí você programa, vou ter que trocar o pneu do carro no que vem, né? Botar aqui na ponta do lápis. E aí, de repente, sua